as pessoas falam assim, eu acho isso bonito, quando falam assim, não, nós não vamos construir uma casa só de barro ou só de madeira, nós queremos algo permanente. Aí a necessidade de fazer uma casa de pedras. Fazer uma casa sólida. A ideia de perpetuar aquilo ali, que aquela construção seria uma construção de tal solidez que avançaria séculos. É para nós o início de uma história e foi ao redor desta igreja que nasce a cidade. Entre a chamada casa da cidade e a fazenda. Lá a pessoa tinha sua fazenda, seu meio de sobrevivência e tinha sua casa na cidade. Essa casa na cidade que ele vinha para as festas, para a Semana Santa, para o casamento, para o batizado, essa casa vai aos poucos solidificando e criando o circuito ali que a gente chama vila e depois cidade. Aí a gente tem que imaginar, quase que voltar no tempo, qual a necessidade daquele público que morava nas fazendas e tinha a casa da cidade. Dentre as nossas necessidades básicas estão a educação e a saúde. Então, a saúde começa todo o movimento pela Santa Casa. Esse movimento já é do início do século XX, quando realmente está solidificando a vila. Nós estamos já falando da presença dos vicentinos, eles que vão dar início a hoje, Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo. Depois disso, nós vamos ter o estabelecimento da cidade enquanto agora já a Câmara Municipal funcionando e a educação. A educação será um dos pilares para fazer acontecer uma cidade. E ela que vai realmente trazer as pessoas para a cidade e formá-las de Campo Belo para o mundo e trazer pessoas de outros lugares para morar em Campo Belo. Por isso Campo Belo vai assumir um espaço de trazer crianças de diversas fazendas e também de diversas paróquias ao redor, de diversas cidades ao redor para estudar aqui. Então aí começa a história do nosso querido Colégio São José, do Colégio Dom Cabral, do Colégio Armstrong, que são todos esses pontos de educação e cultura aqui dentro.
qual que é a importância das comunidades rurais, as capelas, lugares como Porto dos Mendes, na nossa identidade como paróquia? Interessante, porque a maior parte da população no início dessa história de paróquia está vivendo na zona rural, está vivendo como a gente refletiu nas fazendas. Lá estão os proprietários, mas lá também estão os trabalhadores. Lá estão os meios de produção e como que as coisas chegam na cidade. Então, o porto funcionou, como o próprio nome fala, um ponto de chegada de diversas mercadorias que vinham pelo Rio Grande. Aí, a partir do porto, é que chegavam aqui na vila. Então, o porto cresceu muito nessa época, funcionou muito. A decadência dele vai começar depois, primeiro com a chegada da linha do trem, mas mais ainda com Furnas, que quebra esse lugar do vapor e ele perde a sua função de porto e vira aquele distrito que hoje ainda existe. Mas a igreja de lá é muito antiga, data de 1820, 23, e a igreja de São Sebastião. Nova Matriz é uma nova etapa dessa história, né? Novamente um povo muito ousado, como foi para construir em pedras a velha matriz. Agora, uma nova visão é a visão do concreto armado. Para mim, um dos maiores vãos em concreto armado que eu conheço. Nós estamos pensando agora no Campo Belo, que já chegou o trem, porque todo o material vai chegar de trem. Nós estamos pensando num Campo Belo mais industrial, com indústrias nascentes, as possibilidades de cerâmica, Campo Belo, curtume, tem muita coisa surgindo e o dinheiro que vai chegando nesse lugar. Aí a ousadia de fazer a obra a partir, primeiro a base fica pronta em 1938, com a chegada dos Padres Cruz em 1950, começa a fazer a estrutura que vai fazer a cobertura da igreja. É um momento, vamos falar assim, florescente de indústrias e de crescimento para a cidade, com a base já feita, que é a base da educação. E no sentido religioso, o que a nova matriz traz para a cidade? Então, a demanda por este espaço, ela já existia. Ela já existia para celebrações, para a vivência da fé. Esse povo, vou falar assim, com o padre Pedro, o guerreiro, aquele que não mediu esforços para levar a obra adiante, e do povo que realmente se doou muito para a igreja. A demanda era um espaço de fé, era um espaço de encontro da comunidade, de celebrações, de vivência. E a gente vê que até hoje tem-se muito gosto pela igreja, por aquele espaço, por casar ali, por batizar ali, por vivenciar
a fé ali. Muito interessante, eu fui ouvir uma confissão, a senhora conversando. Eu fiquei em Belo Horizonte, estava perto de uma igreja, mas eu não reconhecia que era a minha igreja. Aqui é que eu gosto. Aqui eu chego, aqui eu não preciso de nada, aqui eu sento, estou satisfeita. Este lugar de identificação e de fé que produz a necessidade do templo e, ao mesmo tempo, a identificação de toda a comunidade. Agora entra um outro capítulo dessa história, também promovido a partir do Concílio Vaticano II, 1960. Esse momento traz a necessidade de um reconhecimento do povo de Deus em diversos lugares. É a partir do concílio que aquelas comunidades urbanas, rurais, ganham outro ar e outra característica. E, nesse momento, há uma fundação maior de comunidades. Realmente comunidades que celebram, que vivem, que têm as celebrações, as lideranças, as missas. Então, no caminhar da história, nós temos lá, ainda pouco antes do concílio, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, mas logo em seguida, agora o concílio, já temos outras comunidades, uma que pertence à paróquia do São Sebastião, que é a comunidade São Francisco, do primeiro período. Ainda temos São Luís, Santa Teresinha, Santa Cruz, a Capela da Santa Casa como pequena comunidade ali de moradores. A, hoje, comunidade Sagrada Família era um centro social na Cava, que eles falam, ou hoje Rua Campos Sales. Temos ainda as comunidades nascentes, como São João Batista, do Panorama, e a comunidade Divino Espírito Santo, do Cabo de Vida. E sem esquecer, é claro, da comunidade Mãe Rainha, no bairro Anaal.